em 2008, quando foi implantada a lei do piso, o Luiz Henrique, ele entrou com uma ação de inconstitucionalidade, né? Ele mais 5 governadores. Em 2011 foi dado, né, o ganho de causa para os professores, né? O piso era constitucional e o Colombo anunciou, né? Ah, eu vou dar o piso. Ele não era que ele ia dar o piso, ele era obrigado a dar o piso. Então, né, depois de quase 2 meses de greve, que foi, ele mandou para a Assembleia Legislativa um projeto, né, que concedia, né, um aumento significativo para uma parcela da categoria, menos de 40% da categoria, para atingir, né, de sair de 600 para 907 reais, que seria o piso na época. Só que era o restante, né, dos professores que eram efetivos, que estavam mais tempo nas casas, que tinham licenciatura plena, mestrado e os poucos do doutorado, foram achatados. Então, em 2012, né, voltando um pouco, 2012 teve uma outra greve, mas que ela foi atropelada, né, simplesmente ela, pelo desgaste de 2011, pelas constantes ameaças, né, das direções nomeadas. Essa greve ela não teve uma consequência tão grande quanto 2011. A luta pelo piso, né, ela implica, a gente sempre está falando da luta pelo piso pela questão salarial, mas o piso nacional estabelece também 1/3 de hora de atividade, cada 2 aulas na escola, uma para preparar a aula. E isso não é cumprido também pelo governo Raimundo Colombo, não era pelo Luiz Henrique. E isso é uma briga muito grande, porque como a gente não tem 1/3 de hora de atividade, tu permanece, né, digamos lá, 32 aulas dentro de sala de aula, e como o piso é muito pequeno, os professores fazem jornadas acima de 40 horas, até 60 horas. Então você não tem tempo para mais nada, nem para formação, nem para convivência familiar, nem para convivência, né, para outras esferas da vida que é importante, né, para formação e para, né, qualidade de vida do professor. Então o professorado adoece trabalhando. Como é que é o ambiente escolar? Né? Como é que as condições de trabalho? E quando, né, tem um colega, que é o Eduardo, que é aqui do Rio Tavares, fala tá ruim para todo mundo, é porque tá ruim para todo mundo mesmo. A condição, a gente viu, né, ao longo de 2011 a 2014, todas aquelas escolas, né, que cai telhado, que falta a água, a caixa d'água que não é limpa, a terceirização da merenda que prejudicou, encareceu e muitas vezes, né, colocou estudantes em situação de risco, porque a merenda realmente era muito ruim, mal preparada. E, né, isso tudo para gerar lucro para meia dúzia de empresários. Então, assim, quando a gente coloca a condição, né, vai falar da jornada, né, para conquistar o piso, tem que falar também dessa condição, né, das escolas. Em 2012 eu encontrei com a Rosane, que é diretora do sindicato, e ela estava bastante nervosa, porque ela foi percebendo o aumento mais de 80% de casos de assédio moral dentro da sala, pelas direções nomeadas. Né? E inclusive é interessante pegar essas direções nomeadas, porque o governo Colombo, né, e não só o governo Colombo, mas também outros setores como a Fiesc, o próprio governo federal vem, né, com toda uma discussão pesada sobre meritocracia. E que mérito tem você nomear um diretor? Que mérito tem essa pessoa que muitas vezes, né, serve como capitão do mato para o professorado? Porque a primeira alegação, quando ele é questionado, quando ele impõe as medidas da GERED e da secretaria para o professorado, ele diz, eu sou professor. Mas na hora de agir em prol da comunidade escolar, isso que é a questão que está colocada, o diretor ele não tem que ser, né, o capitão do mato da secretaria, ele tem que ser o quê? Coordenador, gestor da comunidade escolar que faz a mediação com a secretaria. Isso não acontece. Acontecia, né? Acontece, também não vou pegar uma generalização, acontece quando a comunidade consegue eleger e na resistência mesmo, né, impedir que ele nomeie outro e garantir a gestão do candidato, né, ou do diretor que foi empossado pela comunidade.
Isso é uma realidade que a gente vem, né, não só, né, do governo Colombo, mas anteriores, né, que está na LDB lá, gestão democrática. Mas que gestão democrática, né, Colombo faz com o professorado? Ele passou 3 anos no estudo e apresenta essa proposta que é absurda. Depois de 3 anos esperando uma proposta, pelo menos, né, digna do governo, o que ele fez foi incorporar a regência, né, que é um percentual em cima do piso que a gente ganha por estar em sala de aula, que seria de 25% para quem trabalha no ensino médio, e ser colocada isso como piso. O aumento, né, dado, agora a gente tem data base, vamos dizer assim, né, todo ano, de 13% não foi dado. Então, assim, quando ele apresenta, né, e agora a gente tem um veículo oficial de comunicação do governo, que seria a RBS, e apresenta aquela tabelinha lá. R$ 2.550 o salário inicial do magistério. Quem é o magistério? O professor de ensino médio, que é naquele antigo magistério que hoje são 46 salários. Mas se você pegar a licenciatura plena, é 2.661. Então, assim, a diferença de alguém que é formado em ensino médio, quem é formado na graduação, né, com licenciatura plena, é mínima. Se a gente pegar a antiga tabela salarial e aplicar, né, o que deveria ter sido reajustado, né, de piso, a gente chegaria facilmente em R$ 2.900. A gente está falando, né, agora a gente está falando de valor, só de valores. Mas é interessante que o mesmo governo que diz que gastaria 486 milhões para cumprir com a folha de pagamento, é o mesmo governo que orça em 4 anos de governo 1 bilhão e 400 mil em publicidade. Vou lembrar só uma questão que é básica sobre, né, transparência pública. O governo, ele não deve fazer publicidade, ele deve fazer o quê? Ele faz comunicado social, a campanha para câncer de mama, a campanha oferecendo algum serviço. Não mostrar, né, digamos assim, a gente fez isso. Porque, né, não faz mais nada de sua obrigação um gestor cumprir com aquilo que ele está... Então, ele tá, uma prestação de contas é um comunicado social. Publicidade não é comunicado social. É um produto sem conteúdo sobre algo que tu queira vender. No caso, né, do Raimundo Colombo, foi sempre o governo dele. E a gente está falando de 1 bilhão e 400 mil sem falar das consultorias. Né, eu acho que a mídia local, né, falaram da consultoria, tá vendo, né, o ex-prefeito de Curitiba, né, ou vice do Curitiba, que apresentou, né, que ganhou milhões agora para falar, né, o que precisa para fazer com a mobilidade urbana de Florianópolis? A gente precisa mudar o fluxo, a mão da ponte em certos horários, assim, tá, né, tu ganha tanto dinheiro para tu falar isso. E é interessante que em 2013, o governo que diz que não tem dinheiro para pagar o piso, que não tem dinheiro, não só para a saúde, foi o governo que não cumpriu com a meta constitucional de 25% da arrecadação de impostos. É o mesmo governo que pega o dinheiro do Fundo Nacional de Educação e paga os inativos, sendo que esse dinheiro está lá na lei, diz, olha, é para pagar os ativos e reformar as escolas, ou, né, criar novas escolas. É o mesmo governo que gastou 111 milhões em 2013 e retirou 111 milhões em publicidade e tirou 58 milhões da educação. Então, né, é fictício o que ele fala que não tem dinheiro para pagar o piso. Sobre ainda, né, a proposta do governo, o mais problemático, né, digamos assim, para 19.600 professores de contrato temporário, é tirar eles do plano de carreira. Então, porque o governo ele apareceu lá com um valor, né, estabelece lá um valor X, mas não diz que critério que ele vai adotar para reajustar no próximo ano o salário deles. Vem se fazendo uma discussão muito grande do perigo iminente da terceirização em cima dos contratos também dos ACTs. Parece que o governo está caminhando para esse processo. Muito parecido com o que está acontecendo, né, que foi aprovado nas universidades. Né, as fundações, né, organizações sociais poderão contratar professores sem o concurso, famoso concurso público. Além de ele não estabelecer o critério que ele vai
né, reajustar ou aumentar, porque necessariamente ele teria que aumentar e não só reajustar, né, é que agora o professor pode ganhar por aula dada. Se você tem 4 aulas lá na escola, você vai ganhar por 4 aulas. Não mais como era anteriormente, onde você tem 4 aulas, mas você ganha por jornada de trabalho, 10 horas. Então isso precariza ainda mais de um professor que perdeu direitos, né, a partir, acho que foi 2012 que passou as leis dos ACTs. Por exemplo, questões básicas. Você é mãe, tu é pai, tu sabe que quando um filho fica doente, você não está pensando se você é a escola, se por exemplo, o professor ACT ele não tem o direito a acompanhamento de filho. Chega dia 22 de dezembro, acabou. Ele vai receber de novo, ele entrou agora em fevereiro, e simplesmente ele vai receber lá no final, né, de coisa do salário de fevereiro. E teve um problema muito sério agora, que é o processo de reenturmação. Quando acaba o ano letivo, você tem um número X de turmas e tem um número... Você tem uma previsão de quantas turmas abrirão, quantas aulas serão dadas, e aí isso vai estabelecer como é que você vai abrir as vagas para CTs. O governo simplesmente deixou passar, né, todos esses meses para agora que vai vir a segunda chamada, né, dos ACTs, a segunda chamada para os professores retornarem para trabalharem, né, naquelas vagas que o professor pegou licença, está afastado por algum motivo, para fazer isso. Então teve professor que já pegou a vaga também, aula da primeira chamada e simplesmente perdeu 20 horas. 20 horas, teve professor que perdeu aulas. Então, assim, o ACT ainda está numa insegurança total em relação ao trabalho, enquanto o efetivo está inseguro, né, em relação ao que vai ser da carreira dele. Porque aquele valor que é interessante, que estava falando antes da EBS, ele apresentou um valor de R$ 9.900. Só que o piso, né, digamos assim, o piso lá no final da carreira é R$ 5.600 e poucos reais. Inferior até de um professor doutor da UDESC no início de carreira. Uhum. Só que ele está falando isso com os penduricalhos. Esse cara não vai se aposentar com 9 mil e poucos reais. Então esse dado é falso. E ele, né, te apresenta... Então, apresentando esses dados, a gente até brinca na escola, nossa, agora vai bater todos os cobradores na porta, não achando que eu vou ganhar 9 mil. Não. Professor lá que tem... pegar no meu caso, eu estou no estágio probatório, então eu não passei ainda, né, da graduação para o mestrado, apesar de ter defendido o mestrado já há 4 anos. Eu deveria receber 3 mil reais, daí com desconto 2.700. Daí tu pensa, né? Fez a graduação, no caso eu fiz a graduação, bacharelado, licenciatura, coisa para ganhar 3 mil reais. A diferença, né, com outras categorias, né, do ensino superior e até mesmo o ensino médio que estão no serviço público hoje é absurda. Ele apresenta como estudo. Então, se há a possibilidade, se ele apresenta como estudo e não como uma proposta fechada, há a possibilidade de mudança. Mas a gente tem percebido, né, a forma que o governo Colombo age, a forma que o Deschamps age apresentando, ele parece um bonachão, mas na hora de fechar as portas, ele fecha. Uhum. O que a gente percebe é que agora, nesse momento, né, falaram que vão levar esse plano até março. O professorado, nas escolas, tem que fazer o trabalho de base. Discutir com a comunidade o que está acontecendo, o que está acontecendo ali. Olha, gente, não se trata só de aumento do meu piso, do meu plano de carreira. Se trata da qualidade da aula. Se trata de um professor poder tá ali trabalhando e fazer a sua especialização, seu mestrado, seu doutorado e reverter, né, isso para dentro de uma aula com uma qualidade que essas formações te oferecem, que é a de experimentação, porque a gente vê isso em outras redes, né? As escolas particulares que pagam bem, né, porque não é todas elas que pagam bem, elas pegam professores de mestrado e doutorado. Mas quem é que vai querer ficar com mestrado e doutorado na rede pública recebendo isso?